Voltamos aqui com o nosso com o nosso MXP na rádio, né? Nosso segundo bloco agora com o podcast Esperança, né? Já estamos aqui no estúdio com a Luciana Viegas. Luciana, bom dia, né? Dê um bom dia pro pessoal de casa. Bom dia Lucas Santos, bom dia você que está nos ouvindo nessa manhã maravilhosa, a galera toda que está aí ligada, conectada dos Crucificados com Cristo, quero dar bom dia, e a minha mãe, eu acho que ela está me ouvindo também. Ela virou fã da Alessandra e do Lucas e com certeza ela está ouvindo o programa, então bom dia para minha mãe também. Amém, então vamos orar que esteja ouvindo, né? Então é isso, Lu, começando aqui nosso podcast Esperança com a Luciana, né? Semana passada foi a Alessandra, né? Também tivemos com o Rafael, e tá tudo lá no Spotify, também no YouTube, tudo lá para você acompanhar depois. Lu, é um prazer ter você aqui com a gente, e a pergunta que eu faço logo para iniciar é a seguinte: quem é a Luciana? Como é que você define a Luciana? Gente, pergunta difícil, né? Porque é bom falar, assim, a gente sempre fala de alguém, mas falar da gente é um pouco complicado. Mas, assim, eu acho que a Luciana é alguém, assim, que tem muita força de vontade de fazer as coisas, tem muita fé e acredita no Deus que serve, né? E todos os dias acorda feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida. Oh. Essa é a pessoa que eu me defino. E Lu, conta pra gente aí, como é que foi teu processo de conversão? Como é que tu conheceu Jesus? Meu processo de conversão foi assim, eu acho que foi como de todo mundo, alguém te chama pra ir na igreja, no caso foi a minha irmã mais velha, ela já frequentava a igreja, e eu lembro que uma vez ela falou assim, bora na minha igreja, aí eu falei assim, fiquei botando resistência, não, mas eu já tenho a minha igreja, né, a gente sempre titula que a gente tem algo, e eu falava, não, já tenho minha igreja e tal, eu sou, né, católica, e ela, não, mas só um dia, vai só um domingo. Aí ela ficou insistindo tanto, eu falei, tá bom, eu vou nesse domingo, mas no próximo domingo eu vou voltar pra minha igreja. E fui. E eu lembro assim que quando eu cheguei lá na igreja, na Vila São Francisco, que é uma igreja que eu digo que ficou guardada no meu coração, porque lá eu cresci, lá Deus, né, dirigiu todos os meus passos até onde eu estou hoje com meu esposo. E na primeira vez que eu assisti o culto, de fato, eu fui tocada. E engraçado que no domingo que eu assisti esse culto, eu fui tão tocada que no domingo seguinte eu fui na igreja, voltei a ir pra missa, que eu falei que ia na missa. Aí eu fui na missa, assisti a missa, só que naquele dia que eu tava dentro da missa, assistindo a missa, parece assim que eu me via assim que não era ali o meu lugar. Não que tivesse alguma coisa contra a missa, né? A gente não tá aqui falando de religião, mas assim, eu sei que existia algo pra mim diferente. E aí eu comecei a frequentar a igreja com a minha irmã, fui indo. E eu lembro que quando eu tinha uns 4 meses, 5 meses, eu não tinha ainda feito a minha decisão. Mas eu já dava paz do Senhor, já me chamavam de irmã, eu já me sentia, entendeu? Uhum. Mas teve uma pregação do Marco Aurélio no Sopão, que ele falou assim, olha, estar com Jesus é ter uma aliança, e você precisa confessar ele, confessar Cristo, você tem que confessar. Então eu sentia que Deus falava pra mim. E eu lembro que quando ele fez o apelo, foi na tarde, no Sopão, eu levantei a minha mão e fui, e na hora que eu tava indo, assim, todo mundo tava olhando pra mim assustado. Como assim? Pensando que eu já tinha me convertido pelo meu jeito, pela forma como eu já tava na igreja, envolvida em muitas coisas. Já tinha uns trejeitos de crente. Isso, eu já dava paz do Senhor, já tinha um sotaque, né, crentiano. Então eu me converti nesse dia e assim, de lá pra cá, graças a Deus, eu não desviei. A gente desanima, mas a gente não desvia. Que bom, Lu, que bom, né? É muito bom lembrar, né? Do momento que a gente conheceu Jesus, do começo, do início ali, da caminhada. E Lu, também conta pra gente, assim, uma experiência, uma só ou então várias experiências inesquecíveis que tu teve com Deus. Quando tu lembra, assim, toca teu coração, assim, acende algo de novo quando tu lembra. A experiência, assim, é como você falou, a gente já teve várias, né? Mas eu acho que experiência que você fica marcada é quando você vai no encontro. Uhum. Essa você não tem como esquecer, porque ali é uma coisa que você está vivendo novo, é um novo de Deus. E eu lembro que meu encontro, assim, foi muito marcante, assim, principalmente porque foi no Pão Macião. Uhum. Né? Aquele lugar maravilhoso. Ali é ungido, aquele lugar. E ali, quando começou as palestras, e eu ali participando daquele mover, quando de fato eu fui batizada no Espírito Santo, quando eu entendi muitas coisas que eu não entendia,
Eu lembro que teve uma palestra, assim, que fala, acho que foi o batismo do Espírito Santo. Eu chorei tanto, tanto, que eu tive a impressão que eu ia morrer. De tanto que eu chorei. Era um choro, assim, que vinha dentro do meu coração e eu não conseguia controlar. Mas naquele momento eu vi o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. E foi muito poderoso. E depois que eu provei aquilo, aquela experiência, nada, assim, tudo na minha vida foi transformado. E todos os dias é transformado. Então, assim, uma experiência que eu posso te dizer que ficou marcada foi no meu encontro. E depois de lá para cá, o Senhor sempre tem, né, se manifestado na minha vida de formas diferentes. Uhum. É como se ele fosse, tu fala muito, né, do Espírito Santo quando tu prega, assim, e eu vejo isso, é como se ele fosse, ele é o meu melhor amigo. Exatamente. Geralmente tu fala sempre do Espírito Santo falar contigo, lembra, assim, eu fico olhando tu ministrar, e eu fico tipo assim, eu acho que o Lucas tem um pouquinho do que porque de fato é assim que é o Espírito Santo comigo, parece que ele vai falando. A gente tem impressão, Lucas, que é a nossa mente que fala, mas na verdade quando você está conectado com os céus, você sabe que a voz é dele. Sim. Por conta disso que ele fez na tua vida. É verdade. É uma marca que ela vai ficar para sempre e que toda vez que você pensa em desistir, você olha para essa marca e ela te faz prosseguir. É exatamente isso, porque assim, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele nos convence que a gente aceita Jesus, aquela voz fica marcada. Então quando tu ouve, é aquela mesma voz. É a mesma coisa que eu ouvi a voz da Lu uma vez aqui, você que tá ouvindo que eu ouvi a voz da Lu uma vez, vim na igreja, eita, é aquela mulher, lá da rádio, aquela pastora. Então assim, quando é a voz do Espírito Santo, né? A gente vai marcando, né? A gente vai no quarto, seja no nosso quarto no secreto, seja num culto, a gente sabe que é a voz do Espírito Santo, né, Lu? E Lu, conta pra gente como é que era a tua infância, né? Como é que era a Luciana criança, como é que era muito bagunceira? Não, eu acho até que eu era uma criança, assim, normal, né? Eu brincava, né? E hoje eu falo pros meus filhos que eles nunca vão provar dessa infância que a gente provou, aonde a gente brincava muito na rua, né? Aonde bem pequeno eu gostava de andar de calcinha, com 5 anos andava na rua de calcinha. Então era uma coisa assim, sem maldade, né? Sim. E a gente brincava muito, eu lembro eu morava ali no Conjunto da Vale, e até hoje meus pais moram lá, né? Então, assim, lá era bem privado, a gente gostava muito de brincar de queima, de esconde-esconde. Então, assim, a gente tinha os horários para brincar. Sim. Porque a minha mãe, ela foi essa mãe, sempre cuidadora, sempre protegendo a gente, mas tudo tinha o seu tempo, né? Assim, eu não fui muito danada, travessa. Não, isso daí não. Eu tocava as campainhas e saía correndo, coisa que todo mundo faz, né? Quem não fez isso, né? Nunca. Entendeu? Mas assim, foi bem legal, apanhei um pouquinho, né? Por conta, assim, que às vezes a gente, de vez em quando, fazia umas travessuras em casa e levava, né, aquela famosa pisa para você andar direito, e funcionou, porque, para a glória de Deus, né, eu agradeço a minha mãe pela criação e pela pessoa que eu sou. A minha mãe e meu pai. Que bom, infância raiz, né? Hoje falta muito isso, né, Lu? Hoje é só no celular. Menino não sabe o que é furar um pé com espinho, né? Não é? Não sabe o que é correr ali, pegar uma velocidade, sair ralando o joelho, né? Porque ele tá só em casa, no videogame, trancado. E a gente tinha isso, a gente brincou muito, muito mesmo. Eu lembro que uma vez, né, eu tinha uma bicicleta, e essa bicicleta, ela era bem frágil, né? Meu pai tinha me dado a bicicleta e ela era aquelas Calói Ceci, não sei se alguém lembra, meu Deus. E aí eu tava aprendendo a andar de bicicleta, ela era muito fininha, a minha bicicleta, e tinha uma ladeira, e eu fui, né, andar de bicicleta, desci ladeira abaixo, levei uma queda, que a bicicleta entortou todinha. Jesus, a minha bicicleta era tão fácil de entortar, o meu pai, a festinha ficou para um lado, o guidão para o outro. Então, assim, são coisas que a gente fica marcada. E assim, a gente lembra, mas a gente lembra assim com saudade no coração dessa infância que, infelizmente, pelo que a gente tem visto, não vai voltar mais a ser como antes, né? Os nossos filhos, os nossos netos. Mas, enfim, são coisas que ficam guardadas na memória. É verdade. Lembranças boas. Coisa boa, né? Aproveitava. Acho que a gente vê hoje, Lu, né? Essas crianças, né? Eu não digo nem adolescente, que às vezes é menino de 9, 10 anos que já tá dizendo que tá com crise de ansiedade, que já tá agoniado, que já quer crescer, justamente porque não tá sabendo
viver o tempo certo das coisas, né? Poder brincar. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha brincado até meus 15. Com 15 anos eu tava brincando na rua ainda. Hoje eu vejo menino de 10, já passou pra mim isso daí. O meu filho fala assim pra mim: mãe, meu sonho, Pedro, é ganhar um PlayStation 4. Olha. Pedro, mas pra que isso, Pedro? Que na nossa infância a gente andava de bicicleta, jogava bola, corria, brincava de peteca. E eu fui falando pro Pedro, né, como que era a nossa infância. Falei: Pedro, se eu te der um PlayStation 4, você vai passar o dia no videogame, isolado. E isso não vai fazer bem pra sua mente, não vai fazer bem pro seu crescimento. Daí eu fui explicando pro Pedro por que ele não... Né, essa questão de ter um PlayStation não seria tão legal pra ele. Uhum. E aí, de repente, ele parou assim e não falou mais nada, né? Então, eu acho que ele, por novo, né, um garotinho de 6 anos, mas ele compreendeu o que eu queria falar pra ele. E é isso que a gente tem que ensinar os pais. A gente tem dado muitos eletrônicos para os nossos filhos, para eles estarem ocupados. Na verdade, eu acho que a maioria das vezes para se ver livre, de estar cuidando, de estar ali atrás. Mas, na verdade, isso é um grande perigo para o crescimento desses jovens, como você falou. Aí, mais para frente, vem depressão, vem ansiedade, né? Aí ele se torna bipolar. Hoje ele está bem, amanhã ele não está. Por conta esse excesso, né, de coisas que têm prejudicado a mente das crianças. É verdade. Assim, a minha infância, Lu, não foi tanto assim, eu ia pra rua, mas minha mãe era mãe daquelas mães, assim, super protetora, então eu não tive tanta experiência, assim, na rua, mas, assim, graças a Deus, assim, desde muito pequeno a gente foi pra uma casa maior, que minha amiga era grande, parecia uma floresta lá dentro, tinha árvore, tinha tudo, então, assim, nós brincávamos muito ali naquele quintal. Né, hoje eu fico vendo o Isaac, assim, o meu sonho para o Isaac é comprar uma casa grande para que ele possa crescer e ele possa brincar no quintal. Se não tiver menino para brincar na rua, vai brincar no quintal, vai correr, vai se ralar no quintal. Então, assim, é uma coisa que eu quero muito pro Isaac, para que não fique ali numa casa ali fechada, onde tá ali assistindo toda hora, entendeu? Eu vejo que até o Isaac tem muito disso. Acho que o Isaac, se soltasse na rua, ele sumia. Porque quando ele olha pra rua, ele fica assim: meu Deus, olha o menino. Esse é aquele menino que não vai conseguir parar dentro de casa. Eu já vejo isso nele. Porque é aquela sensação de liberdade, né? Às vezes tá trancado ali, sem uma influência, sem meninos da mesma idade. E, de fato, isso é importante, né? Importante para os nossos filhos. Sim. Mas, Lucas, tu tem cara que estudava, era muito, quando era criança. Que lia livro, tu tem cara que... de nerd. De nerd, isso mesmo. Era um pouco. Pois é, Lu. E assim, conta pra gente, Lu, hoje o que tu acha que mais falta nessa geração? Que tu olha pra essa geração de hoje, o que tu mais queria mudar? Assim, o que mais falta nessa geração hoje é paternidade. Né? A gente reclama, pessoas reclamam muito que os jovens é isso, que os jovens são aquilo, mas os jovens, eles são resultado das famílias. Na verdade, tipo, você é um resultado de uma família, você é resultado daquilo que foi colocado dentro de você. Um jovem que não tem pai, criado só com mãe, vai dar problema. Não que eles fosse dar o problema porque ele quisesse, mas porque ficou faltando isso na vida dele. E eu acho que pai na vida de um filho é tudo. E hoje a gente trabalha aqui, 13 anos a gente trabalha com jovens, né? E a gente sempre observou essa carência da paternidade. Eles têm essa carência e se você for investigar na família, ele teve problema de rejeição, ele teve problema afetivo, ele teve muitos problemas emocionais, ele não conseguiu se achar naquela família, não conseguiu ter uma direção correta, e aí eles vão se tornando jovens, e eles não conseguem firmar na presença do Senhor, porque eles têm até a dificuldade de ver Deus como pai. Sim. Pela forma deles não ter tido um pai, então eles tornam essa dificuldade de permanecer. Porque então eu acho que isso deveria ser mudado, eu acho que devemos trabalhar mais a questão da paternidade, desse sentimento na vida deles. E assim, eu e o Rafa, a gente tenta o máximo entender. Quando a gente vê o jovem que tem com problema, ele está com problema disso, mas a gente vai saber a raiz do problema, né? Porque você tem que saber a raiz do problema. Então hoje a gente tem visto isso. Aí, o que a rede social fala é que os jovens são fracos, uma geração Nutella. Então, assim, eu fico muito triste, porque às vezes somos apontados dessa forma, né? Mas nós somos assim por causa da paternidade. Você vê ali que o profeta Eli, né? Que teve os filhos dele. Você vê, foi uma destruição. Ele cuidou do templo, mas não cuidou dos filhos. Os filhos faziam atrocidades lá dentro. Eles não tinham a mesma reverência, eles não tinham o mesmo amor.
Então, assim, por quê? Porque às vezes o pai não está cuidando do filho. A palavra de Deus diz que os nossos filhos, eles são herança. Assim, eu louvo a Deus pela vida do meu marido, eu acho que ele é um bom pai. Ele põe os meninos na linha, ele ensina direitinho, ele mostra quem é Deus para os meninos, não como alguém mau que castiga, mas como um pai que tanto sabe dizer sim, como também sabe dizer não. Então isso está faltando nessa geração, a paternidade, para que esses jovens se sintam mais amados. Porque quando, Lucas, você se sente amado, você tem mais vontade de trabalhar, você tem mais disposição de servir, né? Sim. Gerado por esse sentimento. E Com por que certeza. não isso no reino espiritual também? Entende? Sim, sim. E Lu, assim, nessa questão de paternidade, qual foram os maiores desafios, assim, todos esses anos de liderança de jovens, assim? Quando tu olha assim para um jovem, nessa questão de paternidade, qual foi a situação mais difícil? Tu falou assim, rapaz, essa situação quase não tinha jeito. Tu lembra de alguma? Assim, existiram Várias, se for contar. Eita Deus! Existiram várias situações que a gente olhava assim e falava, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer com essa pessoa? Mas foi como eu te falei, a gente sempre busca discernimento do Senhor. Eu e meu marido, a gente tem uma sintonia muito grande. A gente tem essa sintonia, a gente trabalha muito juntos, a gente aconselha junto. É difícil a gente fazer um aconselhamento que não esteja os dois, tanto como se for um rapaz ou uma moça, a gente sempre está os dois juntos. E assim, a gente teve assim, várias situações mesmo que a gente pensou assim, meu Deus, como é que a gente vai tratar a vida desse jovem? E já parece assim que está tudo perdido. Parece que não tem mais esperança na vida dele, mas o que a gente fazia muito, o que a gente faz, é mostrar para eles que ali não tem só um pastor, uma pastora, né, ou um líder, mas ali tem um amigo, alguém que se preocupa com o teu coração, alguém que está ali para te ajudar a entender o teu propósito, para desenvolver. Teve casos que foi preciso a gente entrar na família, e quando a gente entrou na família, problema conjugal, problema no casamento, vários problemas que estavam afetando a vida desse jovem. Então, assim, e a gente vai entrando assim de uma forma que Deus vai nos conduzindo. E para a glória de Deus, a maioria dos casos que a gente encontrou dificuldade, hoje esses jovens são bênção. Glória muito a Deus. Abençoados. Glória a Deus. E Lu, deixa eu te perguntar, tu, Rafa, já cuidam de... Você não tem pra onde correr, né? Vocês são pastores, vocês cuidam de gente, né? Vocês cuidam de pessoas. E o pessoal tem esse dizer, né? Essa cultura de filho de pastor vai dar trabalho. Filho de pastor dá trabalho. Vocês já param pra pensar nisso? Vocês oram sobre isso? É realmente, né? Que fala assim que todo filho de pastor... É porque eu acho que existe assim no reino espiritual... Eu creio assim que o diabo investe muito para matar, né? A geração, para envergonhar. Mas assim, eu não tenho medo disso, porque eu tenho ensinado meus filhos o caminho. A Bíblia diz, ensina o caminho que teus filhos devem andar. Então eu tenho ensinado, tanto é que hoje eu não trabalho mais fora, né? Antes eu trabalhava, eu tinha um emprego, outro emprego, e quando o Lucas nasceu, Pedro Lucas... O Rafa disse assim, é melhor você ficar em casa cuidando das crianças, porque futuramente o resultado vai ser tremendo. É melhor que qualquer salário que você possa trabalhar, deixando nossos filhos com outras pessoas. Então, assim, hoje eu faço isso, no início foi difícil, né? A gente, trabalhar e hoje depender, né? Depender do marido, mas hoje, graças a Deus, eu tiro de boa. E assim, eu tenho ensinado. Meu filho e minha filha são pessoas espetaculares, são muito queridas, assim, na igreja, na escola. O Pedro Lucas, assim, ele tem, assim, um potencial muito... O jeito do Pedro, a forma dele, ele é assim... Lucas, ele tem um desafio para fazer. Enquanto ele não fizer, ele não desiste. Entendi. Ele estava fazendo um diagnóstico na escola e a professora me falando, né, que ela acha interessante isso nele. Ele tinha que escrever, eu acho que até 80. Quando foi no 50 e pouco, por aí, ele parou. E aí ele ficou. E a professora olhando. Falou, Pedro, não precisa você completar. Uhum. Até aí tá bom. Já tá ótimo. E a professora falando pra ele, né, se quiser entregar. Ele falou, não, eu vou ficar. Ficou. A professora disse que ele ficou, Lucas. E foi indo. Ele só entregou depois que ele concluiu o diagnóstico todo. Então isso é algo positivo na vida dele. Porque quantos de nós começamos algo e não terminamos? É verdade. Né? E a gente acha assim, não, igual o Eduardo. Foi o Eduardo que falou? Não, o Alexandre disse que, né, ele é procrastinador, né? E isso já vem da nossa infância.
Entendeu? Então, assim, ele tem isso na vida dele. A Larissa também, ela tem um jeito, assim, espetacular. Eu acho que a Larissa é eu aprimorada. Numa versão melhor. 2.0. O pessoal diz que a Larissa, quando vê a Larissa, diz assim, essa é a Luciana em miniatura. Mas, assim, de fato, porque eu tento passar para eles, né? Eu não quero que eles sejam pastores, só se eles quiserem ser pastores, né? Mas eles não precisam ser pastores. Eles precisam ser homem e mulher de Deus. Isso sim eu quero que eles sejam. Para essa sociedade, para essa geração. Amém. Amém, glória a Deus, né? Isso é uma coisa que o pessoal bota, né? Parece que às vezes para pilha e tudo mais, né? Mas como a senhora falou, o inimigo investe nisso, né? Para tentar matar aquela geração, né? Matar aquilo que vai continuar, né? Investe logo desde a infância, né? Para o menino crescer, e muitas vezes os pais, como Eli, você citou o exemplo de Eli, né, Lu? Que ele cuidou do templo, organizava o templo e não cuidou dos filhos. E os filhos, tanto que quando aconteceu tudo aquilo, a expressão que foi usada foi Icabode, acabou a glória de Deus. Ou seja, não tinha mais presença de Deus naquele lugar, porque não teve uma família, uma continuação, né? E acho que esse cuidado que o pastor tem que ter. A gente tem que cuidar, né? Eu creio que eu tenho esse ministério também, né? E eu já olho pro Isaac com isso. Eu falei, eu sei que agora a gente não tem nenhum cargo que diga isso, mas eu falo para ele, a gente é pastor nisso, a gente está sendo gerado para isso. E a gente fica já pensando, a gente não pode cuidar de todo mundo, chamar todo mundo para nossa casa e nosso filho tá lá largado, né? É uma responsabilidade tremenda mesmo com o filho. Isso, até porque também, assim, tem aquela questão, fala assim, é filho de pastor, tem aquela cobrança, né? Você tem que ser 100% correto porque você é filho de pastor. E isso não existe, né? E nem eu posso colocar essa carga nos meus filhos. Por quê? Porque o que a gente tem que entender é que a nossa natureza, são duas naturezas, né? É a nossa carnal e a espiritual. Sim. A carnal, ela não se converte. Então, ela tem que estar sujeita à natureza espiritual. E isso a gente tem que ensinar. Claro que a gente é falho, a gente erra, qualquer pessoa, mas assim, o que a gente não pode colocar nos nossos filhos é essa carga, dizer assim, agora vocês são os pastores ou os missionários e os filhos de vocês têm que... Não, eles têm que dar exemplo? Tem. Mas a gente sabe também que nem tudo eles vão ser 100%. E aí eu tenho que ter discernimento para fazer a correção correta, para que eu não bloqueie os meus filhos lá na frente. Exatamente. E eles não olhem para o meu ministério, para o ministério do Senhor, que o ministério é de Deus, com rejeição. Eu não quero ser pastor, porque tem muitos filhos de pastores que não querem ser pastor. Sim. Por exemplo, dos próprios pais. Isso eu não quero para minha geração. Sim, né? Amém. Então, assim, Lu, né? A gente tá comentando sobre... A gente parece que foi nessa de paternidade, né? Tá caminhando para isso, assim. A gente anda assim, né, Lucas? E assim, Lu, qual o legado que tu, Luciana, quer deixar, tanto pros teus filhos, como pras pessoas que tu vai cuidar? Qual o legado? Tipo, a Luciana morreu, não hoje, misericórdia. A Luciana morreu. O que tu quer que marque as pessoas de lembrar da Luciana? Como alguém que sempre persevera, que não desiste. Alguém que olha para uma pessoa e não diz assim, isso não quer nada com Deus. Alguém que olha para uma pessoa e fala assim, ela vai dar certo, ela vai conseguir, eu posso ser esse braço de apoio, essa rede de apoio. Eu quero que um dia, se as pessoas for lembrar de mim, lembrar dessa forma, como alguém que sempre estava disposta a ajudar, a não desistir. Pode vir 10 vezes, 20 vezes, porque às vezes ele fala, meu Deus do céu, de novo, não, mas isso eu tenho no meu coração. E eu não faço, não é porque eu quero ter ou ganhar algo, mas é porque é de mim. Eu sempre foi da minha índole, sempre ajudar, sempre amar, sempre perdoar. Eu gosto muito de abraçar, né? E quando veio a pandemia, a minha maior dificuldade foi de não abraçar. Porque isso é algo meu, do meu coração, de dar um abraço, né? Então, assim, é isso que eu quero deixar para os meus filhos. A minha mãe era uma grande mulher de Deus. Ela não desistia, ela perseverava, ela sempre acreditou. Então, isso eu quero deixar para essa geração, de nunca desistir. Exatamente. E, como tu falou, o Pedro já tem disso, né? Ele não quer parar ali, né? A gente para muito por isso, né? Eu vejo a juventude de hoje que é muito do início. A juventude do início. Tudo é muito bom no início. Nossa, vai ter congresso e tal, vamos começar. Primeiro ano, show de bola. Aí depois, acho que vou parar. Né? Começo do curso. Eu tava falando mesmo com um jovem aqui da sede, não vou citar nomes, mas ele... Pra não comprometer na rádio, né?
E começou algo agora e tal. E como é que tá, cara? Ah, moço, tô pensando já em parar. Meu computador não tá prestando. Aí começou a botar uma dificuldade. Eu falei, cara, não, tu conseguiu, tu não tava orando por isso. Vai, continua, né? Continua, né? É que nem o Lucinho gosta de dizer lá da Dory, né? Continue a nadar, né? Que a Dory fala no desenho. Continue, meu filho, continue, persevere, né? Sim. Continue ali, né? Nessa pegada, né? E tu vê que esse é um problema, Lu, nessa geração. Muito grande, de começar e no meio do caminho desistir. Agora, eu estava até falando um dia desse, eu acho que na verdade, não só na geração, mas na verdade, a maioria das pessoas, a gente começa bem empolgado com as coisas, né, Lucas? A gente, até nós mesmos, mas parece que no meio do caminho a gente vai desfalecendo, vai desanimando. E assim, eu acho que isso a gente trouxe dos antepassados, né? Você vê ali o povo empolgadíssimo para ser liberto, Moisés conduzindo, tava de boa, galera animada no deserto e tal. Aí vinha a comida do céu, eles estavam comendo. De repente, na metade da trajetória, começaram a murmurar, reclamar, querer desistir. Tanto é, né, que foi difícil para Moisés prosseguir por conta do comportamento daquele povo. Sim. E hoje você vê que na igreja também muitos pastores até desanimam por conta do comportamento das ovelhas. Elas estão bem ali. Você vê, por exemplo, tem um ministério de louvor, a galera começa bem, meio que final vai 2 pro ensaio, depois vai 1, depois nem um líder mais aparece pro ensaio, né? Então você vê que vai diminuindo, uma reunião de oração. Você faz algo diferente, vou fazer um negócio diferente, aí começa a vir na galera de boa. Quando assim dá com 2, 3 meses, né, a gente já vai esmurecendo. Então eu acho que isso a gente meio que trouxe do povo, né, do Velho Testamento, e isso vem entrando nas nossas vidas, mas é uma coisa que a gente precisa corrigir. Porque com Jesus é uma constância. A gente não pode desanimar. Até para ler a Bíblia, você estima, esse mês a gente está lendo 1 Coríntios e 2 Coríntios. Aí a galera começa bem, até o 10. Amanhã é dia 11. Não li, mas depois da manhã eu leio. Quando você vê, você já não deixou de ler 3, 4 capítulos. E quando você percebeu, você não está mais lendo. Terminou o período de ler e você não terminou o livro. Então isso acho que é uma coisa muito nossa e uma falha e que a gente precisa melhorar todos os dias. Eu como líder, você como líder, os nossos liderados, todos os dias a gente tem que estar motivados no Senhor. Porque a nossa motivação, muitas vezes, Lucas, ela é uma motivação errada. Quando a gente é motivado em Cristo, a gente não para. E isso é verdade. É verdade. Quando a nossa motivação está nele. Mas quando a minha motivação está em algo que não é relacionado a Jesus, eu sempre vou ter a tendência de parar no meio da caminhada. É verdade. Né? E a gente vê assim, o povo brasileiro, né? Nós, a nação brasileira, é conhecida mundialmente afora, o povo da alegria, o povo da euforia, mas a gente é muito... É muito fogo de palha, nós. É fogo de palha. A gente é fogo de palha, que a gente se anima ali, meu amigo, vai começar e nós se anima, o congresso é isso, é aquilo, né? E até Bíblia, Lu, eu percebo hoje nos jovens, assim, meu Deus, parece que é um absurdo. Parece que, tipo assim, se chegar num jovem e falar que ele leu a Bíblia toda, é tipo, Jesus tá voltando. Isso. Porque ele não tem essa coisa, não, ele começou a ler Gênesis, leu Êxodo, aí no Levítico ele parou. Isso, é assim, muito difícil você ver que tanto a leitura da Bíblia quanto a oração. E se você for observar, na vida do crente não tem segredo. Não existe, assim, os 7 passos para se tornar um grande crente, um grande homem ou mulher de Deus. Existe 2 coisas primordiais. É a palavra e a oração. São coisas que ela te edifica, que te sustenta. Só que você observar, Lucas, é a coisa mais difícil de ser praticada diariamente. É verdade. Todos os dias você vai para o trabalho, todos os dias você toma café, tal, porque você gera um hábito. Mas se você não colocar na sua vida o hábito de se alimentar todos os dias com a palavra e de todos os dias orar, entendeu? Você vai ter essa tendência de parar, você vai ter tendência de desanimar, você vai ter tendência de olhar para as coisas e não ver, tipo assim, meu Deus, não é o resultado que eu quero, então eu não vou mais, né? Por quê? Porque você não tem essa disciplina espiritual de ler a palavra e de fazer oração. Eu não falo assim, porque hoje você vê, Lucas, pessoas estudando e filma. Uhum. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como assim ela está fazendo a filmagem, ela fazendo o devocional, ela está fazendo a filmagem dela orando, ela está fazendo, então assim, eu acho que não precisa dessas coisas. Mas eu estou fazendo para motivar outras pessoas. A tua motivação para motivar outras pessoas, elas têm que ver em ti essa glória. Não é verdade? Sim. É no teu comportamento. É na tua forma de ser.
Porque o devocional ele é algo muito particular. A Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta. Então você fecha a porta, porque aquilo ali é para você e Deus. E isso está faltando da parte da juventude. Quando eu falo juventude, eu vou generalizar todo mundo, a igreja em si. Sim. A gente não está tendo mais esse tempo para Deus importante na nossa vida. É verdade, Lu. Isso é algo que acho que é exatamente isso, a falta disso, que gera esses outros problemas, que gera o menino estar muito ansioso e tudo, não se meditar na palavra, né? O Adriano estava conversando esses dias com o Adriano, né? Que acho que ele está nos ouvindo lá em Santo Inês, eu creio eu. Bom dia, Adriano. Bom dia, Ellen. Um abraço aí para todos de Santo Inês. Verdade. E o Adriano não estava falando disso, ele mesmo falou essa coisa, eu estava buscando em Deus uma forma de eu ficar mais espiritual. Ele estava falando isso, ele estava orando, cara, será que eu tenho que jejuar mais? Será que eu tenho que ir pro monte? Será que eu tenho que fazer isso? Aí ele buscando, aprendendo. Aí Deus falou pra mim assim, cara, continua lendo tua Bíblia, continua orando todo dia que tu vai ser um filho perfeito pra mim. Aí ele tipo, nossa, toma. Então assim, é porque exatamente falta isso. A gente quer, nossa, eu quero uma coisona grande. Isso. Cara, é muito, às vezes a gente vai ter moveres incríveis, mas esse mover incrível só vai vindo dia a dia. Do simples, né? Do simples no dia a dia. Verdade. Todo dia ler. Eu costumo falar pro pessoal, gente, leia um capítulo por dia. Bota na tua cabeça, lê só um capítulo por dia. Mas eu queria ler 15. É melhor tu ler um por dia do que ler 15 no dia e uma semana sem ler. Verdade, isso aí, Lucas. Isso é uma grande verdade. E aí a gente sempre fica procurando uma fórmula pra gente se tornar melhor em Deus. A gente sempre quer algo assim espetacular. Isso assim, isso o Adriano falou, mas isso acontece com nós também, não é verdade? Sim. Poxa, o que eu tenho que fazer para se tornar uma grande mulher de Deus? Não, eu acho que a gente precisa só ter esse momento com Deus todos os dias. Isso é muito importante. Principalmente nessa vida que a gente tem corrida, onde de manhã você já acorda, toma café, vai arrumar os meninos para a escola, vai fazer isso, fazer aquilo. Quando você vê, o tempo já passou. Cadê o tempo para Deus? Existe um versículo na Bíblia, uma passagem que eu amo muito, né? Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que se nós andarmos nesse versículo, eu acho que nós seríamos melhores como igreja. Sim. Primeiro o reino e a sua justiça. Então existe uma prioridade nas nossas vidas. A prioridade é o reino e a justiça de Deus. E ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente tem... Ele está dizendo aí que a gente já tem, mas vai ser mais ainda acrescentado. Porque o que a gente precisa, ele disse que está em primeiro lugar em Deus. Então eu acho que esse versículo aí, quando eu me converti, ele ficou na minha vida. E até hoje, assim, eu tento botar em prática. Eu tento, por mais que seja corrido, mais que seja difícil a minha vida, mas eu tento sempre priorizar Deus acima de qualquer coisa. Sim, e esse versículo... que Jesus fala disso, eu acho que ele complementa lá em Efésios, que Efésios fala que em Cristo nós somos totalmente abençoados nas regiões celestiais. Aí se a gente for usar aqui um pouquinho a cachola, a cabeça, já pensar, se eu busco Deus em primeiro lugar, e todas as bênçãos estão nele, então com certeza tudo que eu preciso vai ser saciado. Né? Porque se Deus vai... É como se Deus tivesse todo o ouro, toda a prata do mundo. Então a gente já está preocupando. Não, tem que trabalhar, tem que fazer aquilo. Sabe, é que nem Marta, né? Que Jesus deu um puxão de orelha em Marta. Mulher de Deus, tá aqui Maria buscando eu em primeiro lugar. Não é que Maria... Eu não tenho muito... Eu já vi gente pregando que Maria era preguiçosa. Eu não acho que Maria era preguiçosa. Maria estava buscando a boa parte. Ela estava buscando aprendizado. Depois ele ia cuidar das outras coisas. Mas Marta estava ali tentando fazer e deixando de aprender. Isso mesmo. Maria não era preguiçosa. Porque se a gente prioriza o reino, não é que a gente seja preguiçosa, mas Maria sabia que existia tempo para todas as coisas. E aquela hora era tempo de ouvir Jesus. O problema da humanidade é que ela não sabe usar o tempo que tem. A primeira coisa, quando você vai procurar alguém para fazer, principalmente coisas da igreja ou alguma coisa para Deus, ela diz assim para ti, Lucas, eu não tenho tempo. Uhum. Não é verdade? Sim, eu não tenho tempo, sim. Eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque a pessoa não entendeu ainda que Eclesiastes, né, que fala, né, que há tempo para todas as coisas. E de fato existe quando você se organiza. Eu acho que naquele momento Maria sabia que era tempo de ouvir Jesus falar. E Marta, talvez, ela não teve esse discernimento. É verdade. É verdade, Lu. E assim, Lu, daí eu quero abrir o espaço para ti, o que você quiser declarar sobre os ouvintes, o que você quiser agora transbordar aqui do teu coração para os nossos ouvintes, fique à vontade.
Que eu queria transbordar. Deixar uma palavra aí pro pessoal. A palavra que eu falo para todos que estão nos ouvindo, a gente estava falando muito sobre paternidade, sobre Jesus, e é que essa geração possa entender o seu propósito. Hoje a gente tem visto a maldade nos cercando, né? A gente tem visto as coisas ficando mais difíceis. E as pessoas falam, meu Deus, pessoas se espantam com isso. Mas, irmão, está na Bíblia. A Bíblia diz que tempos difíceis chegariam, onde o amor de muitos vão esfriar. O que não pode esfriar é o meu amor e o seu amor. O nosso amor não pode esfriar por Jesus. A gente tem que olhar para as coisas e saber que a igreja já venceu. Porque está na Bíblia, a igreja ela é vencedora, ela é gloriosa. Deus nos deu esse título. Vem as dificuldades, vem as tribulações, está vindo as maldades, mas a gente tem que ter essa visão de que nós somos vencedores sobre todas as coisas. Parece até injusto, porque Satanás já foi derrotado, está na Bíblia, né? Então parece assim, meu Deus, é uma disputa injusta para o diabo, porque ele já está condenado, e de fato é. Porém, a gente que não entende isso, e a gente às vezes deixa o diabo trabalhar na nossa mente, na nossa família, nos nossos corações. A gente começa desistindo de tudo. Hoje, assim, você vê os casamentos se destruindo. A mulher fala assim, meu marido não tem mais jeito. Mas como? Se a palavra de Deus diz que tudo é possível, se Deus nos deu essa garantia de que realmente, se nós buscarmos, se nós batermos, se nós pedirmos, de fato isso vai acontecer. Porque nós estamos envolvidos num cenário, Lucas, de tantas coisas ruins, na economia, na família, nós estamos assim vivendo coisas assim terríveis, e a gente deixa esse cenário entrar dentro de nós como igreja, perca a esperança de que algo pode mudar. Às vezes você olha para sua casa, não tenho mais, não vai dar certo, isso não tem mais jeito. Quantas pessoas, mães olham para o filho e falam assim, menino, não vai dar nada. A esposa olha para o marido, isso não vai mudar. A gente ouve isso direto, e aí o diabo tomando posse das palavras e fazendo isso acontecer. O que eu tenho para falar é isso, que a gente precisa ter essa esperança, a gente precisa ter esse posicionamento. A minha casa vai mudar, a minha família vai mudar, eu vou conseguir vencer, porque isso tem que estar dentro do meu coração. A palavra de Deus diz sobre todas essas coisas. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sou vencedora no meu dom, no meu talento, naquilo que eu sei fazer. Eu sou vencedora em Cristo, e para mim isso basta. Então nós temos que ter essa esperança, nós temos que ter essa vontade de avançar como pessoas, como igreja, falando diretamente aos jovens, de não desistirem, de não deixar o cenário da sua casa, né, do ambiente, de entrar no seu coração e você perder a esperança e desanimar. Muitos jovens começam bem, por exemplo, no início do ano vai vindo, no meio do ano vai... Cadê os jovens? Não, hoje eu já fui ali para tô ali no lanche, vou num aniversário. Então você já vai começando a perder o foco. Engraçado que a palavra de Deus diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Existem pessoas que colhem muito, que plantam na carne e querem colher no espírito. É engraçado, né? Às vezes está ali pedindo as coisas para o Senhor. Senhor, eu queria tanto que o Senhor me abençoasse, queria tanto que o Senhor fizesse isso, mas tem plantado na carne. E tudo que você planta na carne, você vai colher na carne. Então hoje a nossa plantação tem que ser no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos ter esse coração motivado a estar com Deus, porque quando você é assim, Lucas, você consegue atrair pessoas para perto de você e assim ser o mais simples possível, deixar todos os seus títulos de lado e andar como Jesus andou, na simplicidade. As pessoas tinham prazer de ouvir Jesus falar. Em alguns discursos de Jesus, as pessoas saíram, mas por quê? Porque de fato o que elas buscavam não era para o coração, era para a carne delas. E vai ter pessoas que, claro, vão se afastar de você, porque muitas vezes o que elas buscam, elas não querem para o espiritual, elas querem para o lado carnal. E isso cabe a elas escolherem, não a você. As pessoas decidem com quem elas andam, mas você já decidiu com quem você anda. E se você andar com Cristo, você vai colher, eu tenho certeza, no Espírito, porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Amém, amém. É exatamente isso, né? Como tu falou do teu legado, que é deixar a perseverança, né? Perseverar com esse olhar de fé, né? Olhar para a situação e declarar a mudança, né? Eu acho que muitas vezes parece até que crente, crente de verdade, né? Quando eu digo crente de verdade. O convertido, né? O convertido mesmo.
que quando ele tá ali declarando, ele fala assim, ó, nossa cidade é a cidade abençoada, a nossa cidade é tua. Aí talvez o cabo mais incrédulo ali olha, rapaz, mas o tanto de sem vergonhice que tem nessa cidade, o tanto de cabaré e doido que tem por aí. Nós estamos falando que essa cidade é abençoada, né? Porque é enxergar pela fé, é declarar, é olhar e falar assim, o que está acontecendo no céu? Não, no céu tem bênção, tem santidade, no céu tem pureza, no céu tem isso, pois é exatamente isso que eu quero que tem no céu, eu quero ter na terra, porque é a chave que Deus deu pra gente. Isso mesmo, né? Lucas. É se enxergar sobre a fé, né? Pedro teve isso, o que Deus acha muito massa, porque o que Jesus fez e cumpriu lá em Atos 2 foi aquilo que o povo fez de forma errada lá em Gênesis 11. O povo construiu uma torre para, como tu falou, de títulos, de se engrandecer, de dizer que era isso, que era aquilo, para tentar se unir nisso. Mas não era. A verdadeira união que teve foi na presença de Cristo. Foi essa busca, nessa simplicidade. O povo, meu Deus do céu, eu fico imaginando, a primeira igreja que teve era a igreja mais simples que tinha. E a Bíblia diz que o povo ia se convertendo, o povo partilhava o pão. Quem tinha um pouco mais de dinheiro dava para quem tinha menos. E ficava essa união, né? E eu creio que é isso que a igreja tem que ser. Verdade. Né? Nós temos que ser isso, né? Deixar esse legado de um olhar de fé, de uma perseverança, de uma pessoa que não desiste. Tem um pregador que eu gosto muito, que ele é americano, que é o John Piper. E ele estava explicando sobre as bem-aventuranças, quando fala assim, bem-aventurado vocês quando são perseguidos e tal. Ele estava explicando o que era ser perseguido. Sim. Aí ele dizendo assim, por que a Bíblia fala para você ser sal e luz na terra? Sabe quando é que você vai ser sal e luz na terra? Quando você estiver passando pela situação mais difícil, pela situação mais perseguida, pela situação mais complicada, e tem um sorriso no teu rosto, tem uma alegria, tem algo, uma confiança. O mundo não entende isso. Não. O mundo entende quando você ganha um dinheiro e você é feliz. Ele entende isso. Sim. Quando alguém tá ali, um bebê nasce, entende. Mas agora o mundo não entende quando você tá no luto e você tá tipo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O mundo não entende essas coisas, né? A perseverança, eu acho que é o ponto que mais escandaliza o mundo, né? Como é que Cristo está na cruz e ele fala assim, perdoem eles, porque não sabem o que fazem. Jesus está na cruz, está pregando, tipo, olha, chega para João, essa aí tua mãe, cuida dela, vai lá, abençoa teus... parece meio doido, né? A mensagem da cruz, ela é que nem Paulo fala, é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós é um poder de Deus, né, Lu? Poder de Deus, é isso mesmo. Foi como tu falaste, as pessoas não entendem isso, então elas fantasiam um evangelho assim, paz e amor, vai dar tudo certo, é só alegria, não tem dificuldade, então elas vêm para isso. Na verdade, hoje as pessoas não querem ter trabalho. A palavra de Deus diz que o reino é tomado por esforço. Gente, ninguém vai entrar no reino se não se esforçar. Não adianta chegar e falar, Lucas, carrega o meu fardo, por favor, Luquinhas, carrega que nós vamos chegar junto. Não tem como, cada um tem que carregar, né? E eles não entendem que é perdendo que se ganha. É humilhado que você é exaltado. É sendo o último que você é o primeiro. Não é verdade? Então, assim, a matemática de Deus é contrária da do mundo. E como assim? Eu não errei, por que eu tenho que pedir perdão? Porque eu escutei uma vez a gente conversando com uma esposa e um casal, e ela falou assim, por que eu tenho que pedir perdão? Eu não fiz nada, ele quer o errado e tal. Mas não entendeu, não é a questão só de pedir o perdão, mas de você mostrar o reino de Deus na sua vida. Porque Jesus não tinha feito nada, mas ele foi crucificado. E na cruz, como você acabou de dizer, ele diz o quê, Pai? Perdoe eles. Perdoa eles. Entendeu? Jesus fez essa declaração mediante a cruz. E por que eu não posso fazer? Eu sou melhor que Jesus? Será que eu sou bem melhor que Jesus? Que eu não posso, por mais que eu estou sendo humilhada, eu fui humilhada, não vou mais naquele lugar. A gente fala assim, naquela igreja ninguém olha pra mim, né? Não fala assim, o povo assim, cheguei naquela igreja, ninguém olhou, ninguém fez nada. Mas você fez o quê? Você deu o quê? Né? As pessoas têm falado essa mania, você tem dado o quê para receber? Às vezes a pessoa fala, ninguém fala comigo, ninguém... Entra, te enturma, abraça, não espera o irmão falar contigo, fala com ele. Né? Eu acho interessante isso na vida do meu marido, que ele é bem, né? Ele é bem dado, ele vai, cumprimenta as pessoas, ele se enturma, ele... Né? Então, assim, a gente já tem um pouco mais isso parecido, eu com ele, a gente não tem dificuldade em ambientes, porque a gente tenta se enturmar. Então, é assim, tem pessoas que não têm essa facilidade e elas já começam a botar bloqueio. E elas ficam com esse bloqueio até para se envolver nas coisas de Deus. Então, em tudo elas acham uma desculpa. A culpa é do Lucas, a culpa é do Eduardo.
Não, a culpa é do Wagner. Que tá me Eita, ouvindo. Então a gente acha um culpado, né? A culpa é da Lu e do Rafa, porque só gosta daquelas pessoas. Não, talvez essa pessoa já tá com um problema interno, já passou por alguma coisa. Então, assim, aí quando vem uma situação, ela já potencializa e ela mesmo se afasta. Ela acaba perdendo o que ela deveria ganhar. Porque é assim que é no reino de Deus. A gente tem que dar. Ah, mas ninguém me dá nada. Irmão, ninguém tem que te dar nada. Quem tem que te dar é Jesus. E se ele te dá o fôlego de vida, glória a Deus por isso. Faça a sua parte, né? Porque o teu galardão no céu, ele está garantido para a glória de Deus. É os famosos crentes que compram fiado e quer pedir troco. Ah, é verdade. Não tá dando nada, quer receber alguma coisa, e né? E é difícil, né? A gente já, acho que a gente for parar pra pensar na mensagem da cruz, a gente já ganhou a vida eterna, a gente quer ganhar mais o quê? Né, Lu? A gente quer ganhar mais o quê? Né? Então é exatamente essas pessoas que Jesus fala, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz, pega a sua dificuldade, suas aflições, meu amigo, venha caminhar, porque é aquele que perder a sua vida que vai ganhar. Isso, né? Perder a sua vida. Verdade. Então assim, Lu, conversa tá muito boa, tá boa demais, mas estamos chegando aqui ao fim. Foi tão rápido. Lu, mas é muito bom. Mas amém. Vamos conversar mais vezes, né? Você é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigado pelo seu... Eu que agradeço. Agradeço você, Lucas, Alessandra, pessoas assim que moram no nosso coração. Assim, vocês sabem disso, a gente nem precisa estar falando, porque eu acho que não são as palavras, né? Vocês são como filhos para nós. A gente ama vocês, Alessandra, né? Vocês, de fato, vocês têm esse chamado. Vocês têm chamado na vida de vocês e continua, sejam perseverantes, não olhem para trás, não olhem para a dificuldade, não olhem para o cenário, olhem para frente. E um dia nós ainda vamos estar ali, eu e o Rafael sentados, olhando o Lucas, um grande pregador de Deus, a Alessandra, uma grande pastora. Amém. A gente sentado lá atrás, dizendo, oh meu Deus, que bom, olha como é que estão. Esse é o desejo do nosso coração, que você e a Alessandra se tornem melhor que nós. E vocês vão se tornar melhores do que nós, em nome de Jesus, porque você tem todo esse potencial na sua vida. Então eu quero agradecer pela participação e convidar os jovens. Eu posso fazer o convite? Pode sim, fica à vontade. Convidar essa galera que está me ouvindo a estar hoje 18h30 com a gente aqui, Crucificados com Cristo, ouvindo uma palavra, um louvor abençoado. Você vai ser bem-vindo neste lugar. É muito bom estarmos juntos todos os sábados, assim. Tenho, assim, meu Deus, 13 anos. Eu fico olhando, 13 anos estando, assim, com a galera jovem. Acho que por isso que eu nunca cresci. Sempre acho que eu sou jovem. Mas eu quero convidar você para estar hoje à noite com a gente, tá bom? Você não pode perder e leve um convidado também com você. Quero deixar um abraço também para os meus filhos. Eu não falei, né? Pro meu filho Pedro Lucas e pra Larissa, dizer que a mamãe ama demais eles. Aí agora é o momento onde você vai pedir uma música, a próxima música do bloco, do terceiro bloco, né? Não sei se vai querer fazer que nem o Rafa que ofereceu por menina. Tem que pedir uma música. Uma música. Vai pedir uma música que a gente vai tocar daqui a pouco. Tá. Então eu quero pedir a música Ousado Amor de Deus, né? A gente falou de amor, de paternidade, então eu quero pedir essa música. Eu acho ela muito linda. Pronto. Eu quero oferecer para todos os jovens, tá? Os que estão me ouvindo, que estão ligados. Quero oferecer para minha prima lá em São Luís, que ela também tá ligada. Ela mandou mensagem aqui no Face. Quero mandar um abraço para ela e oferecer essa música para todos que estão me ouvindo, Ousado Amor de Deus. É isso aí, vamos tocar agora. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, Esperança. Lu, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado.